E aí galera, tudo bem? Vamos lá, hoje é dia 19/5, nosso exercício de cada dia, né? Vamos lá, tamo junto. Mais um exercício lá da Universidade Federal de Santa Catarina, 2020, tá? Ele fala de tabela periódica. Tabela periódica só linda. Em 2019, comemora-se em todo o mundo o Ano Internacional da Tabela Periódica, em alusão aos 150 anos do seu desenvolvimento do sistema periódico pelo cientista russo Mendeleev. A tabela periódica que hoje conhecemos agrupa 118 elementos químicos organizados de forma crescente em razão do seu número atômico, e de modo que os elementos de um mesmo grupo apresentam propriedades similares, na medida do possível. Em seu tal, refere-se ainda a indispensável para sua explicação e prever interações químicas e inferir características dos seus elementos, como radioatividade, densidade, dá para entender. Sobre o assunto, é correto afirmar que, vamos lá, uma somatóriazinha. Os elementos do grupo 1 da tabela periódica possuem uma significante diferença de eletronegatividade. Na verdade, o grupo 1 tem eletropositividade, né? Porque eles são todos metais. Em relação ao elemento químico do grupo 16. Então, vamos lá. O que explica o fato da molécula de água possuir ligações elevadas do tipo iônica. Não, a molécula da água ela tem ligação covalente porque é um ametal com hidrogênio. Então, 01 está errado, tá bom? Vamos lá, continuando aqui. Deixa eu ver se eu... Vamos lá, continuando aí. Diversos elementos da tabela periódica são ou seja, tem vários isótopos. Ou seja, possui mais de um isótopo estável encontrado na natureza. Sim, por exemplo, o hidrogênio tem o hidrogênio 1, 2 e 3, tem um carbono 12 e 14, se bem que 14 é bem raro, mas tudo bem. Mas tem vários isótopos, isso está certo, tá? 4. A tabela periódica possui elementos considerados artificiais, ou seja, que foram produzidos em laboratório por meio de reações nucleares entre elementos de massas atômicas distintas. Isso está certo, tá? Então, olha só, você tem massas distintas, né? Tem número atômico, número de prótons, número de nêutrons distintos, eles fazem essa fusão desses núcleos e criam elementos químicos novos, certo? Até então, o número atômico 93 para frente, do 93 até o 118 são criados em laboratórios, tá bom? Então, esse item está certo também. 08. Em solução aquosa, os elementos do grupo 1 e 2, ou seja, metais alcalinos e alcalinos terrosos da tabela periódica, tendem a formar ânion. Não, são metais. Se são metais, eles tendem a formar cátions, tá? Eles formam cátions, então esse 08 está errado, tá bom? Vamos lá. As propriedades que aplicam à organização atual dos elementos da tabela periódica concluem, né, a hipótese de que os átomos consistem em esferas carregadas negativamente, certo? Nas quais são incrustadas cargas positivas conhecidas como prótons. Cargas positivas conhecidas como prótons incrustados. Então tá, essas propriedades aí vêm lá do modelo atômico de Thomson, né? Que o modelo atômico de Thomson, ele simplesmente vem para explicar ali como que o átomo é constituído e não sim as propriedades periódicas, né? Naquela ideia, né, da descoberta do elétrons, tá? Então esse item está errado, tá? Quando fala de esfera incrustada, não está ligado com propriedade periódica, e sim está ligado com modelos atômicos, tá bom? Vamos lá, 32. Os elementos de transição estão concentrados no centro da tabela periódica. Isso mesmo, os elementos de transição aqui no centro da tabela periódica, tá? E consistem em metais e não metais. Não, olha só, aqui ó, no meio você só tem elementos químicos metálicos, ou seja, são só metais esses elementos químicos. Até aqui, esses elementos aqui são chamados até de pós-transição, né? Mas são metais também. Então, os elementos de transição são todos metais, e aqui no texto estão falando que é não metal. Então, quer dizer que esse item 32 está errado também. Então, a resposta correta desse exercício, né, o exercício 2020, tá? É 02 mais
0,4, então a resposta disso é 0,6. Tudo bem, meus queridos? Um grande abraço para vocês aí, bom estudo, tá? Pau na máquina, não vamos parar não. Grande abraço.